Aqui com vocês mais uma vez, pastor e professor Egnaldo Hélio de Souza. E eu gostaria de hoje falar de um tema muito importante. Por que precisamos de teologia? Qual é a importância da teologia? Por que nós precisamos conhecer, estudar teologia? O que ela me ensina? O que ela acrescenta à minha vida? Eu posso ser um cristão sem teologia? Em que a teologia vai acrescentar na minha vida? Então nós precisamos compreender, entender a natureza da teologia, a importância que ela tem, não só para a nossa vida, mas para o entendimento de todas as coisas. E eu vou dizer, a importância da teologia, ela é total, porque todas as pessoas, elas têm alguma reflexão a respeito de Deus. De um jeito ou de outro, elas fazem teologia. Com cada afirmação que elas fazem, elas estão geralmente invocando alguma questão de natureza teológica. Mesmo ateu, quando ele diz Deus não existe, ele está fazendo uma afirmação de natureza teológica. Aquela pessoa simples que diz Deus é pai, não é padrasto, ela está fazendo uma afirmação de natureza teológica. Ou aquela pessoa muito bem intencionada, geralmente, que diz assim, nós precisamos respeitar todas as religiões, porque todas as religiões levam ao mesmo Deus. Todas essas pessoas estão fazendo afirmações teológicas. Mas é verdade? Não é verdade? Como eu avalio as afirmações de natureza teológica? Nós precisamos ter algum critério para medir a veracidade, a validade de todas essas afirmações. E a ferramenta que nos dará condições de avaliar essas afirmações é justamente a teologia. É ela que vai permitir que nós tenhamos os pensamentos certos a respeito de Deus, do universo, da humanidade, de tudo aquilo que Ele criou. Para isso nós precisamos, sem dúvida, da teologia. Como disse C.S. Lewis, se você não estudar teologia, não significa que você não terá ideias a respeito de Deus. Significa que você terá ideias erradas a respeito de Deus. Então você precisa estudar teologia para que aquilo que você pensar, falar e viver a respeito de Deus sejam corretos. Em segundo lugar, nós temos que lembrar que a teologia, ela não vai substituir o nosso relacionamento com Deus. Ela vai aperfeiçoar o nosso relacionamento com Deus. Todo relacionamento, ele só pode ser estabelecido na base do conhecimento. E quanto maior for o conhecimento que eu tenho daquela pessoa com quem eu me relaciono, maior será ou melhor será o meu relacionamento com ela. O mesmo diz respeito a Deus. Quanto mais eu conhecer a Deus, conhecer acerca de Deus, conhecer acerca daquilo que Ele revelou sobre si mesmo, melhor será o meu relacionamento com Ele. Há pessoas que vão dizer, eu posso gostar de plantas, eu não preciso ser um botânico. Eu posso gostar de estrelas, eu não preciso ser um astrônomo. Eu posso gostar de Deus, eu não preciso ser um teólogo. Mas nós sabemos que aí ao longo dos séculos, aqueles que gostavam de plantas nem sempre entenderam o que eram as plantas. E os feiticeiros usavam as plantas de uma maneira inadequada, eles tinham uma visão errada da natureza. Ou vamos pensar que aqueles homens que começaram observando as estrelas, eles gostavam dos astros, eles gostavam de observar os astros, mas por desconhecer as verdades acerca dos astros, eles criaram o quê? A astrologia. E muitas pessoas que quiseram se relacionar com Deus, mas por desconhecer as verdades que o Criador revelou acerca de si mesmo, eles produziram o paganismo, o politeísmo e toda sorte de erros a respeito de Deus. Então é onde nós precisamos da astronomia, da botânica e da teologia para ter o conhecimento certo a respeito das coisas. Então, quando nós conhecemos a Deus, conforme a revelação que Ele fez de si mesmo, então essa teologia que nós aprendemos nos levará a um melhor relacionamento com esse Deus, a um relacionamento aperfeiçoado com esse Deus. E por último, se as coisas que nós cremos são importantes, nós precisamos ter uma definição correta de todas essas coisas.
As pessoas usam a palavra Deus, mas elas falam como se Deus fosse aquilo que a mente delas produziu. Elas falam o nome de Jesus Cristo, mas nem sempre elas têm ideia do que foi revelado sobre Jesus Cristo na palavra de Deus. Elas falam a respeito de salvação, mas elas não entendem o que Deus revelou de salvação na sua palavra. Então essas pessoas, elas usam termos que são termos teológicos, mas colocam dentro desses termos conteúdos que elas mesmas desenvolvem, que elas mesmas criam, termos que são desvinculados da verdade revelada. Então é com a teologia que nós conhecemos o sentido verdadeiro de tudo aquilo que Deus revelou. Deus é o Deus que revelou a si mesmo, e nenhum outro Deus, independente a qual Deus você aplica essa palavra. Jesus é o Jesus das Sagradas Escrituras, é o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, e não é qualquer outra coisa que se diga a respeito dele. A salvação é a salvação que Deus nos deu, é a salvação que Deus revelou na sua palavra. Então nós precisamos da teologia para que possamos falar corretamente e verdadeiramente aquilo que Deus revelou. Então, isso torna a teologia uma necessidade, ou posso até falar sem medo de errar, é a nossa maior necessidade. Por quê? Porque nós precisamos falar e refletir corretamente sobre as coisas de Deus. Nós precisamos desse conhecimento de Deus para ter um relacionamento sadio e verdadeiro com Ele. E nós precisamos de teologia para falar com autenticidade aquilo que se refere a Ele. Então que Deus abençoe, que Ele desenvolva no seu coração o desejo de crescer na graça e no conhecimento. Que Deus o abençoe. Até a próxima aula.